Olá pessoal! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós estamos aqui para falar do terceiro vídeo, o terceiro e último vídeo dessa série de 3 vídeos que a gente fala do nosso biológico versus o comportamental. O quanto estar bem biologicamente impacta nosso próprio comportamento. E aí nós falamos de 3 grandes pilares. Então foi um vídeo sobre o sono, foi um vídeo sobre alimentação e esse é o último vídeo falando sobre atividade física. Então, para começar, a gente tem que entender que o nosso corpo tem que movimentar, não tem jeito. Ele tem que fazer movimento, nós nascemos para isso. E se o corpo não se movimentar, é como um carro que se não movimenta, uma motocicleta. Então ela vai enferrujando as engrenagens ali, o nosso corpo também. Ela vai enferrujando as articulações, os tendões, a musculatura vai enfraquecendo. Então o movimento é necessário, não tem como fugir disso. Não é à toa que a gente está aqui, inclusive, caminhando hoje justamente para fazer esse vídeo, em movimento. Para a gente mostrar que é importante esse movimento do corpo e que impacta justamente nossa saúde física, emocional e mental. E isso é um ponto importante para a gente começar esse assunto. Sempre que quando a gente fala em saúde, de vitalidade e tal, a gente tem que entender que tem uma relação sempre muito importante dessas três dimensões que a gente existe, né? Parte física, emocional e mental. Ou seja, se o teu corpo não está bom, né, você não vai conseguir raciocinar direito, você não vai conseguir fazer as coisas que você faria normalmente. Se você não está bem mentalmente, né, você pode estar com o corpo maravilhoso, o corpo tudo bom, saudável, mas parece que a coisa não flui, você não tem vontade de fazer nada, né? Se você está emocionalmente ali incomodado com alguma coisa, a mesma coisa. Você não raciocina direito, você não tem vontade de mexer o seu corpo. Então, assim, tudo está relacionado a uma certa harmonia, a gente pode chamar assim, entre esses 3 veículos. Por isso que tudo está relacionado com esses 3 pontos. E agora você que já faz atividade física ou que você ainda não faz, quanto de atividade física? Será que você faz o suficiente? Será que você está fazendo demais? Será que está fazendo de menos? E essa também é uma dúvida, né? Será que é suficiente a atividade física que a gente faz hoje? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, o que eles recomendam é, se for uma atividade muito mais vigorosa, mais intensa, seria de 75 a 150 horas semanais. Mas se for uma atividade moderada, seria de 150 a 300 horas semanais. Bastante. Ou seja, talvez, só talvez, seja pouco que você esteja fazendo. Né? Então, por exemplo, 300 horas semanais de uma atividade moderada significa que são 5 vezes na semana, pelo menos, né? 1 hora, 5 vezes na semana. Então... Se nossos cálculos estiverem certos, é isso. 1 hora por dia ao longo da semana. Isso aí. Você que é de exatas, baby, vai. Exatamente. Esse seria o ideal para você ter realmente um organismo funcionando muito bem. Porém, aí você pensa, né? Não, então se eu não fizer 1 hora, não vai servir para nada. Se eu não fizer 1 hora por dia, é melhor não fazer. Na verdade, não. A partir de 20 minutos, se você sair de casa e fizer uma caminhada, tá? Caminhada um pouco mais rápida, não pode ser uma caminhada também, como a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo agora. Uma caminhada tranquila, mas uma caminhada um pouco mais rápida, 20 minutos já é suficiente para você, pelo menos, sair do que o pessoal chama de sedentarismo. Ou seja, você já faz alguma coisa. Não é nem 8 nem 80. Eu não consegui fazer 1 hora, não consegui fazer... então não faço mais. Não, lembre-se sempre assim, qualquer coisa que você fizer já é um caminho para aquilo que a gente chama de saúde ou de um organismo melhor. E aí vem outra questão, mas qual atividade física fazer? Qual que atividade física seria a melhor? A ideal, né? A ideal, exatamente. Existe isso, será? Existe? Na real, a resposta seria depende. Depende do que você gosta, depende de quanto tempo você tem, depende das condições, do seu estilo de vida no momento, de onde você está, de onde você mora. Então, depende. E a gente tem que pensar que tem que ser sustentável, ou seja, tem que fazer parte da nossa rotina. Então, fazer algo que você não gosta de jeito nenhum não vai ser sustentável, né? Vai ser sempre um grande sacrifício. Exato. Então, o ideal é que você escolha coisas que você goste de fazer. Mas é necessário também colocar algumas ações, como por exemplo, de fortalecimento, de alongamento. As pessoas deixam muito alongamento de lado, é importantíssimo para a saúde dos músculos, articulações, tendões, para o bem-estar. Então não pode deixar o alongamento de lado. E uma atividade também mais cardiovascular, mais aeróbica, né? Então esses 3 pontos
devem estar na sua rotina. Porque às vezes você fala, eu fiz uma atividade física, eu tô me sentindo bem, mas parece que eu tô meio travado, você vai ficando meio duro, a musculatura contrai e tal. Então o alongamento vai servir para isso e assim por diante. Cada coisa que você agregue vai ajudar em algum aspecto, né? Outra coisa que as pessoas não treinam é equilíbrio. Equilíbrio é importantíssimo, ainda mais à medida que a gente vai se tornando mais... Vamos ver outra palavra para envelhecer? À medida que a gente vai se tornando mais sábio. Isso. Então, e à medida que a gente vai se tornando mais sábio, é extremamente importante treinar ainda mais. O que é equilíbrio que a gente está falando? São posições, são técnicas, exercícios que treinam precisão. Sabe quando você brinca de andar em cima de uma mureta, que é bem fininha, e você brinca de ficar ali e não cair? Isso é uma precisão. Você fica num pé só, tira o outro pé do chão. Isso é o equilíbrio, isso é precisão. Porque você treina a sua coordenação motora, a sua noção espacial, a consciência corporal, a propriocepção, o pessoal fala, que é a consciência do seu próprio corpo. Então, se você fica muito, por exemplo, você vai na academia, fica muito fazendo coisa de máquina, né? Que você está encaixado ali, você está rígido, você não precisa ter equilíbrio, né? Você não está treinando isso. Agora, quando você usa um peso livre na academia, você pega um peso, né? E tem que equilibrar aquele peso para fazer um exercício específico. Aí você está treinando, por exemplo, equilíbrio nesse sentido, né? E agora, esse tipo de atividade física também pode variar. Por exemplo, algo que a gente já variou bastante foi a gente já fez academia. E a Junda hoje mudou de academia, mas faz um estilo diferente. Eu preferi fazer uma arte marcial. Nós praticamos yoga, né? Na nossa escola, a gente ensina um monte de técnicas respiratórias, técnicas corporais, relaxamento, meditação. Então, são outras. Isso é algo estável, algo que a gente não muda e fazemos há 20 anos. Né? Isso a gente nunca tirou da nossa rotina, é algo que é muito completo, né? Então a gente se sente muito bem fazendo, então isso sempre está. Agora, exatamente, as outras atividades complementares a essa que a gente faz, que de vez em quando muda. E essa atividade que a gente escolheu, a prática que a gente ensina e que a gente trabalha com isso inclusive, é uma prática que contempla aquilo que eu falei lá no início. Ele trabalha a parte física, emocional e mental. Então as três dimensões que a gente precisa estar bem. Então quando a gente termina uma prática dessas, você fisicamente está estimulado, né? Músculos, articulações, alongou, mas também você treinou respiração, que impacta a parte emocional, tudo que a gente faz, e a parte mental, concentração, meditação. Por isso que é a nossa principal atividade, né? Porque onde a gente termina o nosso treinamento, a gente está ali super bem, pronto para trabalhar, pronto para produzir, fazer o que precisa ser feito. É aquela que mantém a saúde mental também, né? Plena, algo que nos auxilia nos desafios da vida ali. Então, até a gente fala, quando a gente está num momento mais de altos e baixos, assim, de baixo, a gente fala, nossa, vou intensificar mais o nosso treinamento, porque estou precisando. E faz uma diferença muito grande. E falando também em educação em atividade física, o que é importante também ter em mente é que tudo faz parte de uma engrenagem, né? Você vai fazendo atividade física e aí, se você mantiver um bom sono, uma boa alimentação, aí tudo isso vai tornar vai favorecer o outro. Né? Então vai um favorecendo o outro. Se fazer atividade física, você vai dormir melhor. Se você se alimentar melhor, a atividade física vai ficar ainda mais prazerosa, mais fácil. E aí um fica alimentando o outro. E aí cria uma espiral de crescimento. Uma espiral boa para cima. E aí, como esse é o último vídeo da nossa série dos 3 pilares mais importantes, né? Vale a pena pensar em algumas coisas, como por exemplo, da autorresponsabilidade em relação à nossa saúde. Então, às vezes, quando a gente pensa, agora eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu não tenho tempo. Talvez seja necessário sim arrumar pelo menos meia hora no seu tempo para cuidar da sua saúde, para fazer alguma atividade sim com o seu corpo. Porque também você não está sozinho no mundo. E aí, se você não cuidar da sua saúde, será que não vai impactar também a convivência? Não vai dar um trabalho para sua esposa, seu marido e os seus filhos? Você vai ter aquela energia, aquela saúde, aquela disposição e vitalidade para brincar com eles? Né? Então, para ter paciência também com eles. Eu lembro de uma
de uma aluna, há muito tempo atrás, ela comentou com outro amigo nosso, assim, eu não tô conseguindo fazer os meus treinamentos, tô conseguindo cuidar da minha saúde porque eu tô priorizando cuidar dos meus filhos e tal, né? E aí ele brincou com ela, falou, tá, mas e se você não tiver saúde, quem que vai cuidar então dos seus filhos, já que você não tá cuidando de si mesmo, né? Então é pra gente lembrar disso, que em algum momento não adianta a gente querer se dedicar plenamente às pessoas se a gente não cuidar um pouco da gente, porque depois vai faltar inclusive para essas que você se dedica tanto, né? Então chega um momento que a conta vem. E se a gente não tiver prestando muita atenção nisso, né, não vai funcionar. Daí você fala, mas então como que eu faço? Pô, faz uma atividade com seus filhos então, né? Faz todo mundo exercício físico, a família inteira, né? Envolve todo mundo em atividades, alguma coisa, né? Aqui a gente vem caminhar no parque enquanto a nossa filha está fazendo parkour. Então ela está fazendo uma atividade física, nós também estamos fazendo atividade física. Então assim, é o momento de todo mundo fazer alguma coisa pelo seu corpo, né? Pela sua saúde física e mental. E bem lembrado de ter falado, porque os adolescentes são os que menos fazem atividade física, são os mais sedentários. Olha só. Então o maior índice de sedentarismo hoje está entre os adolescentes. E olha, a nossa filha é adolescente, ela tem 13 anos e antes ela fazia muito mais quando ela era criança do que agora. Mas mesmo assim, ela faz arte marcial comigo, ela faz parkour, educação física na escola, natação. Então, isso não se discute. Alguma atividade vai ser feita. E são coisas que ela gosta. Ela quer andar de skate, a gente leva ela no PC de skate. Ela que escolheu fazer o parkour, né? Então, quando a gente foi fazer arte marcial, a gente deu 2 opções, qual que ela iria escolher. E assim por diante. Só que antes ela fazia era ginástica olímpica, porque ela queria fazer. Né? Agora ela não quis mais, ok, tudo bem. E não tem problema. O importante até se o adolescente, a criança falar, não, quero fazer outra coisa, não tem problema, mas desde que faça. Até porque uma criança tem menos resistência a uma coisa, né, que faça por muito tempo, por muitos longos anos, né? Então dá pra mudar de vez em quando, não tem problema, mas desde que seja uma constante. É como comer. Se você come todo dia, né? Por que você não vai fazer atividade todo dia? Se você dorme toda noite, por que você não vai fazer atividade física? A gente está falando aqui, um tripé, não tem como. Não é uma opção, não é opcional. E aí, por último também, algo que talvez as pessoas não pensem, é que sim, existe uma responsabilidade individual de você consigo mesmo, seu bem-estar, você aumentar a sua produtividade, você estar melhor consigo mesmo, mais disposto. E com a sua família também, você acaba, dessa forma você vai impactar a sua família. Mas aí um outro ponto é em relação à responsabilidade social. Porque quanto menos saúde você tiver, mais você vai usufruir da saúde pública. Né? Então também tem um impacto social isso. E ainda mais no Canadá, que só tem a saúde pública ali. Né? Então, e em grande parte das províncias, a província que a gente está indo, por exemplo, tem muita carência de profissionais da saúde. Então todo mundo, é unânime, todo mundo reclama da saúde nessa região do Canadá. Exato. Então, mais um motivo ainda para a gente se preocupar bastante e pegar a responsabilidade para a gente, da nossa saúde, e a gente não precisar de utilizar a saúde pública. E um outro detalhe, né? Se a gente valoriza tanto a saúde, a ponto de, eu tenho que escolher um plano de saúde, eu tenho que fazer um seguro saúde, eu tô preocupado como é que vai ser a saúde quando eu chegar lá, por que você não investe no mais barato, né? Por que você não reserva um tempo para fazer o mais barato, que é cuidar do seu corpo agora, né? Porque você pode cuidar de 2 formas de qualquer coisa. Como uma oportunidade, né? No caso, fazer atividade física, qualquer coisa que você goste de fazer, ou como uma necessidade, quando você estiver perdendo isso. Mas o que é mais inteligente, né? É você ter saúde, porque quanto mais saúde você tem, mais você tem a tendência de ter. E quanto mais você fica dependente de situações como um plano de saúde, o sistema de saúde, pode ser que alguma situação dessa seja a sua último momento. Você vai para o hospital, vai para uma situação extrema e talvez você nunca mais se recupere a ponto de fazer coisas normais que você fazia anteriormente, né? Então a gente sempre gostou disso, nessa parte mais de prevenção do que você ter que tratar depois. Falando em atividade física, já que a gente tocou nesse assunto, né, que é o vídeo,
a gente vai deixar aqui para vocês um convite, tá? Para vocês frequentarem a nossa escola por um tempo. A gente definiu o tempo? Definimos um mês. Então, durante um mês, tem um link aqui embaixo na descrição. Você entra lá, se cadastra e você vai fazer um mês de graça, sem custo algum, com a gente, com todas as atividades que a gente falou. Parte de respiração, parte de técnicas corporais para deixar o seu organismo funcionando bem, relaxamento para relaxar o seu corpo, o seu psiquismo, né? Redução de estresse, e a parte de concentração e meditação também. Então tem um monte de aula, tanto ao vivo, aula gravada e outros conteúdos para você acessar, tá bem? Um mês. E aí você entra lá, conhece a gente conhece você também, e você já começa a investir na sua saúde, é um começo, para você começar a aprender um pouquinho mais sobre esse assunto. É isso aí então, pessoal. Obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo. Até o próximo. Valeu!